Jesus é nosso amado Mestre. Todas as coisas, né, se dão por causa e para Ele. Seguindo o estudo aqui agora dos Atos dos Apóstolos, nós percebemos que pós a ressurreição, né, ainda 33 depois de Cristo, Atos 1, de 1 a 3, diz que fiz o primeiro tratado, o Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo, aos apóstolos que escolheram, aos quais também, depois de ter padecido, apresentou-se vivo com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então, ele cumpre o ministério, tem a ascensão, mas durante 40 dias ele ficou, né, com os discípulos. E sobre o Espírito Santo, né, em Atos 1, de 4 a 7, diz que, estando com eles, que determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse, né, a promessa do Pai, que de mim ouvistes, né, que ele falou que viria, né, o Consolador. A profecia, né, porque na verdade João Batista, aqui tem a profecia, né, batizava com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então aqui a profecia, né, de que eles seriam batizados. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram, dizendo: Senhor, restauras tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhe: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. O mestre está dizendo que não pertence aos seguidores saber, né, essas informações, mas sim eles devem negociar até que ele venha. E é interessante que aqui eles estão naquela ideia ainda, né, de política, de quando que você vai estabelecer o seu reino. Imaginando que, como Davi, né, pelas mãos ali, pela violência, pela guerra, pelo sangue derramado, eles esperavam que o Messias fosse essa pessoa, que fosse combater com os humanos, né? E ele prega o quê? Ser cristão, na minha visão, pelos estudos: não violência, não apego a materiais e amor ao próximo. Então, ele fala, né, após o homem ter colocado o mal para dentro, todas essas coisas, a maldade, todas as imperfeições que existem é em decorrência disso. E não tem como você lutar contra isso, entendeu? De outra forma, a não ser através do amor, da retidão, né? Aceitar a Cristo é isso, é abdicar de si mesmo, né, em prol dos outros e de resgatar você até de você mesmo. E o poder, ele diz aqui, né, que está descrito em Atos 1, 8, mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre nós, sobre vós. E se ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. O que foi propagado, né, que nós observamos. E aí nós temos a ascensão em Atos 1, 9, né? E quando dizia isso, vendo eles, foi levado à altura, uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. E aí, logo em seguida, nós temos o segundo advento, em Atos 1, de 10 a 11, que diz: E estando com os olhos fitos no céu enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima dos céus, adivinha assim como para o céu o vistes ir. Então, como ele subiu, ele virá, né? E aí agora nós temos o cenáculo,
em Atos 1, de 12 a 14, que estava voltando, né, para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras, o qual estava perto de Jerusalém, a distância do caminho de um sábado, e entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, irmão de Tiago. Todos estes perseveraram unânimes em oração e súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. E é interessante que o sucessor de Judas Iscariotes, e uma passagem muito interessante aqui, por quê? Isso está descrito aqui em Atos 1, de 15 a 26, né, que diz que naquele dia Pedro levantou-se no meio dos discípulos, ora a multidão junta era de quase 120 pessoas, praticamente a ideia da inicialização, né, da igreja. Varões e irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, porque foi contado conosco e alcançou sorte nesse ministério. Isso quer dizer que ele era um dos apóstolos que havia, né, havia sido escolhido pelo Senhor. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade, referindo, né, aos fariseus que tomaram o dinheiro manchado de sangue, né, de Judas e compraram o lugar do seu sepultamento. E precipitando-se, rebentou pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. Aqui é um fato histórico interessante, né, que prova que realmente ele se suicidou, né? E alguns teólogos debatem isso. A Bíblia fala que ele saiu para fazer, mas não mostra. E aqui tem essa contundência, né, de que realmente aconteceu de vias, de fato, né? E foi notório a todos que habitaram em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua, esse campo se chama Acéldama. Isso é, campo de sangue. Porque no livro de Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação e não haja quem nela habite. Tome outro o seu bispado. Aqui está interessante porque as pessoas falam muito sobre a questão de Judas era predestinado, então eu acredito em predestinação, que tem alguns que foram predestinados para ser salvos, outros não. E na verdade não existe. Existe que alguém o trairia, mas não que seria exatamente Judas. Então você, né, pode mudar o rumo da sua vida. Você pode procurar ajuda, você pode tentar entender, compreender o seu passado, talvez traumas, né, através da psicanálise que eu trabalho, mas é interessante, a questão de Cristo é você aceitar que mesmo você tendo uma vida melhor aqui, devido a esses cuidados com os seus traumas, né, com a sua mente, como Judas talvez deveria ter procurado uma ajuda, né, porque a mente dele não conseguiu mudar, mesmo durante esse ministério de 3 anos, né, aproximadamente 3 anos e meio, né, de Jesus. Mas somente essa aceitação de que você necessita dele, de que você precisa dele, né? E ao não acusar o outro, porque quando você acusa o outro é como se você falasse que você não precisa, só o outro precisa. E todos nós precisamos, né? E Judas aqui, ele cometeu, né, deixou, né, que o mal entrasse a ponto dele cometer isso. E é necessário, pois, continuando aqui, né, que 2 dos homens que conviveram conosco todo o tempo, e que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, que entre, né, nós foi recebido em cima, começando, um deles faz conosco testemunho de sua ressurreição, e apresentando 2, José, chamado Basabas, que tinha por sobrenome Justo, e Matias, e orando. Isso aqui mostra, né, a necessidade de sempre pedir, né, que ele nos direcione para o que é melhor. E
diz tu, Senhor, orando, diz, né? Tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual desses dois tens a escolher, para que tome parte nesse ministério de que Judas se desviou para ir ao seu próprio lugar. Quer dizer, aqui, né, uma busca, né, por alguém que substituísse Judas. E lançou-lhe sorte, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. No capítulo 2 é interessante que começa a ser descrito aqui o Pentecoste, né? E diz que cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso que encheu toda a casa. E quem estava sentado, e foram vistos por eles línguas repartidas como de fogo, quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos e todas as nações que estão debaixo do céu. Então quer dizer que ali havia outras pessoas também, né? Neste tempo os judeus estavam dispersos por todo o mundo romano, com milhares de pessoas chegando de cada nação, né, para participar da festa. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confuso, porque cada um ouvia falar da sua própria língua. E era uma língua nativa, né, de cada povo. Então era como se, hoje, né, dando um exemplo, italianos, judeus, espanhóis, árabes, americanos, todos juntos falando na sua própria língua. E todos se pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: porventura não são Galileu todos esses homens que estão falando? Né? Isso significa que o sotaque galileu era distinto e bem conhecido. Né? Como, pois, o ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Então, o questionamento aqui do povo, né? E é interessante que isso aqui não tratava-se de tagarelice, incoerente, nem de meras palavras, né, sem sentido, mas de uma língua conhecida em alguma parte do mundo, e que não era a língua nativa das pessoas que ali, né, se encontravam naquela região. Partos e medos, elamitas e os que habitavam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia e Panfilha, Egito, partes da Líbia, junto a Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses, árabes e todos nos temos ouvidos em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Então cada um falava na sua língua, mas falava das grandezas de Deus. E não era nenhuma tagarelice, nada como às vezes você até ouve por aí, né? Coisas, né, sem sentido e tal. Era nas próprias línguas deles, que o poder, né, de Deus, o Espírito Santo, é o discernimento, o glorificar, né, o Criador de todas as coisas, e não coisas sem nexos, né, sem nenhum sentido. Não aqui questionando nada, mas o que está dizendo aqui, né, percebe-se que é isso. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo um para os outros: quem quer dizer isso? E outros zombando diziam: está cheio de monstros, né? E agora nós vemos Pedro, porém, até descrito aqui em Atos 2, né, de 14 a 36, Pedro, porém, pondo-se em pé, levantou a sua voz e disse: varões judeus e todos que habitam em Jerusalém, seja a voz, né, notória, escutai as minhas palavras. Esses homens não estão bêbados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: nos últimos dias acontecerá, diz Deus, né, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. E aqui fala, portanto, na não limitação, né, de algumas localidades geográficas em particular,
mas também com respeito, né, até, né, a respeito à raça, cor, quer dizer, ele ia derramar sobre todos, sem discriminação, sem distinção. E os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos terão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias. Que é interessante que fala propositalmente, né, de duas classes de pessoas que no passado eram muito pouco valorizadas, né, os escravos e as mulheres. Então não tem discriminação. E profetizarão, e farei aparecer prodígio em cima do céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumo. Diz, aqui interessante que diz respeito, né, ao fato que esses do meu espírito naquele dias abrangerão totalidade, né, da era da igreja até a vinda da grande tribulação. Esse limite, né, do tempo praticamente já tem 2000 anos, né? E aí continua ainda falando que o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, e antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escutai essas palavras. A Jesus Nazareno, homem provado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios, sinais que Deus por ele fez no meio de vós. Vós mesmos sabeis disso. A este que foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. Tomando o vós, crucificaste, o mataste pelas mãos de injusto, a qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias de morrer, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele, disse Davi, sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou no meu coração, e minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança, pois não deixará minha alma no inferno, nem permitirá que o teu santo seja corruptível. Então ali é interessante você ver que o inferno, né, é a ausência total de Deus. Onde não tem Deus, é como se não houvesse luz, né, há trevas. Então o inferno é a ausência total de Deus. E ele ainda continua aqui dizer: fizeste-me conhecer os caminhos da vida, face me encherão de júbilo, com a tua face me encherão de júbilo. Varões, irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que morreu, foi sepultado, e sua sepultura está entre nós hoje. Quer dizer, todos os líderes religiosos de todas as religiões, todos esses patriarcas, todos encontram, né? Tem um túmulo, tem um findar de uma história, né, que foi escrita. Mas ele não, ele ressuscitou, né, por nós, para resgatar-nos de nós mesmos, né? Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que o fruto dos seus lombos, segundo a carne, ele levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono. Nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu a corrupção. A este Jesus, Deus o ressuscitou, o que todos nós somos testemunhas. Então ele venceu aquele mal ali, né? Aquele pecado do homem ali, aquela morte espiritual e também da carne ali, né? E ressuscitou. Quer dizer, mais quer dizer sobre essa ressurreição espiritual da caída, mas a levantada, né? O resgate do homem dele mesmo, né? De sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tem recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vos vedes e ouvis, porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse: o Senhor não assenta, o Senhor ao assentar-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel,
que esse Jesus a quem vos crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. É interessante que da linhagem de Davi, humanamente, né, veio Cristo, porém, ele encarnou, né, vindo o Espírito dele de cima, do alto, para fazer, né, para cumprir o ministério dele, nos resgatar desse mal que a gente colocou para dentro lá no início, né, através de Adão, e da toda a concupiscência e toda a maldade, né, que todo ser humano tem, sem exceção. E aqui, né, ele vem para resgatar. E o resultado é Atos 2, de 37 a 41, descreve que, ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões, irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, todos os que estão longe, tanto quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isso testifica e os exorta, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa, de sorte que foram batizados e de bom grado receberam a sua palavra. Naquele dia foram agregados quase 3.000 almas. E é interessante o fato que no primeiro dia de Pentecoste, o dia que a lei, no primeiro dia do Pentecoste, né, o dia em que a lei foi dada, cerca de 3.000 homens morreram, lá em Êxodo 22, 32, 28. E nesse dia de Pentecoste aqui, por causa da mensagem da cruz, 3.000 foram salvos. Então, ele vem, né, para não a letra, né, que mata, mas o Espírito vivifica. Então, quer dizer, ele vem para resgatar nós de nós mesmos. E essa ideia de aceitar Cristo é reconhecer que você não é merecedor, que só através dele você pode ser resgatado. Nada questão de apontar o dedo, criticar o erro do outro, cada um tem o seu BO, né? Mas Cristo, ao enxergar Cristo, ao olhar para Cristo, você fala: olha, eu não sou merecedor, só através da sua graça eu posso atingir, né, a retidão. A igreja primitiva, né, descrita aqui em Atos 2, 42 e 47, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão do partir do pão, que é interessante isso, de dividir, né, e nas orações, daquela coisa de aceitar que você precisa, né, de pedir a Ele para te dar discernimento. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, e todos que criam estavam juntos, tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam entre todos, segundo o que cada um necessitava, e perseveravam unânime todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam junto com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Então esse é o chamado no ser cristão. Repito de novo: não violência, amar ao próximo e desapego a bens materiais. Hoje, infelizmente, a gente vê muito diferente disso aí, né? Mas, para mim, isso é Cristo. Ser cristão é isso. Bem?